Olá, eu sou Olímpio Guarani. Nossa agenda em Belém começa com uma visita ao Centro Histórico. É uma das principais atrações de quem visita a cidade. Não só pela arquitetura de época, e que épocas, hein? Mas pela própria história. Esta é a minha segunda visita ao local, mas ainda estou curioso para saber de algumas coisas. E é por isso que eu vou levar você para conhecer esta preciosidade da Amazônia. Vamos lá? Um dos principais símbolos da exploração do território amazônico, cenário de batalhas históricas, uma metrópole cheia de tradições, vida e riqueza. Nossa jornada por Belém segue em busca de desbravarmos a rica história e os traços culturais desta que é conhecida como a capital da Amazônia. Ainda no século XVII, a cidade começou a ser preparada para ser a capital da coroa portuguesa na Amazônia. Daí vem a explicação para a tão rica arquitetura de época, símbolos marcantes dos colonizadores. Hoje Belém é um grande centro de convergência de todo o povo amazônico. E nós vamos levar você numa viagem pela história. Vamos conhecer o núcleo urbano que serviu de sede para o governo da província. As maravilhosas igrejas, o forte, os prédios que deram dimensão de metrópole para esse território sob domínio da coroa portuguesa. Este é o complexo Feliz Lusitânia, região portuária da cidade, às margens da Baía de Guajará, com as suas construções do período colonial. Aqui a gente encontra, além da Catedral da Sé, o Museu de Arte Sacra, o Forte do Presépio e a Casa das 11 Janelas. A obra mais antiga desse conjunto arquitetônico é o Forte do Presépio. É o marco de fundação da cidade de Belém. Foi o lugar onde desembarcou o capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, junto com Pedro Teixeira, a mando da coroa portuguesa, para defender essas terras das invasões dos ingleses, franceses e holandeses. Andando pelo sítio histórico de Belém, nos deparamos com a igreja de Santo Alexandre, construída pelos jesuítas ainda no século XVII. De arquitetura pujante, prevalece aqui o estilo barroco. E era aqui, que pregava o padre Antônio Vieira. Vamos conhecer um pouco dessa história. Há restrições para a entrada no museu, mas dá para mostrar as riquezas inestimáveis que encontramos por aqui. O altar e os púlpitos, todos em madeira entalhada, que levaram 15 anos de trabalhos meticulosos. Na segunda metade do século XX, a igreja foi desativada e transformada em museu. Nós conseguimos autorização para filmar e agora nós revelamos o interior, onde estão guardadas relíquias, obras que foram trazidas de Portugal ainda no século XVII. Aqui estão expostos acervos repletos de estátuas e artefatos religiosos. Dá para ver artes sacras preciosas, únicas, eu diria. Uma coisa que nos deixa impressionados em Belém e salta aos olhos é a grandiosidade da arquitetura dos prédios do bairro Cidade Velha. E a assinatura do arquiteto Antônio Giuseppe Landi, o preferido da coroa portuguesa à época, está por toda parte. No Palácio Lauro Sodré, sede da coroa e que até poucos anos abrigava o governo do estado, na Casa das 11 Janelas, residência de um rico fazendeiro, a casa foi adquirida pelo governo da província e Landi a transformou num hospital real. Ele assinava as obras no seu estilo preferido, o neoclássico, mas dialogava com o colonial e o barroco,
e a Catedral Metropolitana da Sé é o maior exemplo. As torres projetadas por Landi não têm paralelos no mundo luso brasileiro e são inspiradas em modelos boloneses, região de origem do arquiteto. A obra foi concluída em 1782. O bairro histórico da Cidade Velha também foi palco da Guerra Civil da Cabanagem, uma grande rebelião popular que aconteceu na província do Pará em 1835. Um movimento que se originou de pequenas revoltas e conflitos rurais e urbanos e ganharam as ruas de Belém. A população de Belém se recusou a romper com Portugal e não reconheceu a independência do Brasil. Belém do Pará ainda tem muito a nos apresentar. Se voltássemos no tempo, poderíamos ver passando por essas ruas as mais diferentes pessoas de todas as partes da Europa. Mas sobre a Belle Époque de Belém, a gente vai ver no próximo episódio. No dia seguinte, as primeiras providências para os reparos no barco. Devido à dificuldade para conseguirmos um lugar para docar o veleiro em Belém, ensecamos numa prainha que se forma na vazante, em frente à marina. Era preciso inspecionar o casco por baixo e verificar se havia vazamento. Felizmente, o problema era interno. Aproveitamos para trocar o óleo e o anodo. Os serviços de fibra serão feitos pelo amigo Josué, especialista no assunto. E vamos mostrar tudo isso nos próximos episódios. Nesses tempos difíceis, existem profissionais que não podem parar. Há um esforço de alguns para que você possa ficar em casa. E não faltam gêneros necessários para enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os Práticos do Brasil.